Um teste de ancestralidade pouco provável. É, vocês vão estar aqui presenciando algo que nem eu pensei que seria possível, mas a vida acaba que nos mostra algumas surpresas. E esse teste de ancestralidade especificamente é uma surpresa, porque ele foi realizado e, como eu digo aqui neste canal, se você está aqui apenas para saber números, saber curiosidades, voltada somente para essa parte de porcentagem, sinto muito, mas esse não é o seu canal. Esse canal ele fala das porcentagens, né, dos números ali dentro do resultado do teste de ancestralidade e eu conto histórias. Eu conto, né, o que há por detrás desses resultados e principalmente que esses resultados, por mais que exista uma probabilidade de acertos e erros, existem vidas e muitas histórias por detrás disso. E para que eu conseguisse fazer esse teste de ancestralidade, eu tive que ir lá para as Filipinas. Eu tenho, né, você que caiu aqui de paraquedas nesse canal, ou você que já me acompanha, você já sabe. Eu sou a metade brasileiro, vindo da minha mãe, e a metade filipino, vinda do meu pai. E meu pai, né, ele tem ascendência, acho que é isso, né? Ascendência direta, né, com as Filipinas. Então, ano passado, é, também é uma outra história, eu fui para as Filipinas. Fui lá apresentar um trabalho de dança que é justamente falando sobre ancestralidade. E eu fui dançar um trabalho que eu comecei tendo como objetivo homenagear, ressignificar a morte do meu pai. Meu pai morreu em 2007 e eu comecei esse trabalho de dança em 2013, porque eu já não mais aguentava ter que estar no luto e doer tanto. Eu queria olhar para a morte do meu pai com mais amor, com mais amor. Talvez essa seja a mesma palavra, né? E menos dor. Então comecei aí, né, todo esse trajeto, né, no qual no final eu apresentei, né, no final digo, depois de tanta coisa, de 2013 até 2023, foram 10 anos e eu senti que ali encerrou, né, toda essa jornada de um trabalho de dança, um solo voltado para a ancestralidade que começou inspirado na morte do meu pai, para ressignificar essa dor para transformar em amor. Então, eu dancei esse trabalho nas Filipinas, depois de tantos lugares que eu dancei, depois de tantos anos de pesquisa, eu tive a oportunidade de dançar esse trabalho lá no lugar onde meu pai nasceu. Então, levei esse trabalho e aproveitei para conhecer a minha família filipina. Então, aí que tudo começou. Então, como eu fui para lá, eu já comprei um kit, né, do Genera. Então, Genera, como eu disse no vídeo anterior, fiquem atentos, porque eu posso estar fazendo propaganda de vocês. Aqui eu estou fazendo simplesmente porque foi o teste de vocês. Mas, imagine só a trabalheira que foi para levar esse teste, nesse kit para as Filipinas, para poder fazer esse teste do meu tio por parte de pai, né, já que eu não tenho meu pai mais vivo para poder fazer esse teste, né? E saber um pouco mais desse lugar da ancestralidade vinda do meu pai. Então eu fiz com meu tio, parte de pai, né? Que se chamava Irineu. Bom, se chamava Irineu porque na verdade esse ano ele, né, veio a falecer e bom, então inclusive esse vídeo também é homenagem ao meu tio que eu queria tanto, mas tanto, tanto, tanto ter a oportunidade de visitar ele mais uma vez, de escutar ele, porque na época que meu pai morreu, eu não tenho muitos registros dele, eu não tenho a voz do meu pai, eu não,
não tenho mais registro disso, sabe? Então eu começo a perder ano a ano a lembrança que eu tenho da voz dele, a lembrança que eu tenho, né, de muitas coisas dele, o jeito dele, né, a gesticulação, tudo isso que faz com que a gente parece que está mais junto, né, dessa pessoa. Então eu estou perdendo aos pouquinhos. E estar perto do meu tio era uma maneira de sentir mais próximo do meu pai. Então eu levei esse teste de ancestralidade do Brasil para as Filipinas, fiz o teste com meu tio, né, meu tio Irineu, e ele ficou super desconfiado, né, para que isso? Mas para quê? Eu expliquei para ele, e ele super entendeu, minha tia também, né, minha tia que é a esposa dele, né, então, foi assim, foi uma aventura incrível e poder escutar as histórias do meu tio, né, falando também do meu pai, e também descobrir um pouco mais sobre as histórias dos meus irmãos também, que meu pai deixou dois irmãos nas Filipinas, né, dois filhos, né, no caso, meus dois irmãos mais velhos. Eu sabia pouco sobre eles. Na verdade, eu descobri sobre a existência deles 2 anos depois da morte do meu pai, né? Então, quanto a nossa família tem segredos, né? E quanto isso também faz parte também do nosso campo energético no sentido é, ancestral, né? Que a gente carrega também esses segredos, né? E que tá tudo bem. Às vezes a gente pode descobrir, às vezes sim, às vezes não. Isso depende muito, né? Da permissão de cada pessoa. Sempre acredito nisso, né? Essa parte mais holística, né? Mais energética, mais espiritualista, né? Do termo ancestral. E foi para mim, foi muito, muito especial conhecer o meu tio. Foi poder escutar a voz dele, poder ver ao vivo, conhecer a casa dele, conhecer um pouco da onde meu pai também passou um tempo da vida dele. Então, estar falando desse vídeo também é um pouco de, ao mesmo tempo, me dá uma tristeza de estar falando desse vídeo um pouco, ou falar, né, do meu tio, né, no, conjugando o verbo passado, né? Ele foi, ele era, ele se chamava Irineu, mas é porque eu queria muito mesmo voltar lá e dar um abraço nele de novo, escutar a voz dele, comprar algumas coisas melhores, né? Que quando eu fui para lá eu fui com dinheiro contado, então não pude comprar muitas coisas para ele. Então foi um momento bastante significativo da minha vida. E de fato essa viagem para as Filipinas mudou muito. E é justamente para vocês entenderem a importância que é esse canal no YouTube, né? Uma das vertentes que eu trago é sobre ancestralidade, e a importância que é falar sobre ancestralidade com vocês. É por isso que eu penso que aqui não é de falar somente de números, mas falar sobre vidas, falar sobre experiências, falar sobre o quanto isso tem mudado a vida de alguém ao pesquisar mais sobre a ancestralidade. E também esse teste, ele ajuda também um pouco a entender algumas histórias, né? Eu vou agora falar um pouco sobre a parte das histórias que eu já escutei sobre a minha parte filipina, e que uma delas fala, né, que o meu avô, por parte de pai, né, um avô filipino, veio de uma família muito rica, de uma família muito rica e que veio da Espanha. Só que olhando, né, para o teste de ancestralidade, vocês vão entender um pouco mais, né, se isso é verdade ou não, ou se isso é uma verdade que está um bom tempo atrás, né, não é tão recente, ou se realmente isso também não faz sentido, né, olhando para o teste de ancestralidade que a gente vai aqui, né, que eu vou estar compartilhando com vocês. Coloca aqui embaixo nos comentários se vocês também já fizeram alguma coisa assim super louca, né, de levar esse teste de ancestralidade para algum parente muito distante, né, que fosse muito relevante para essa pesquisa, né, mais profunda da sua ancestralidade, para construir, né, com mais refinamento a sua árvore genealógica. Conta um pouquinho aqui, porque de fato isso foi assim uma coisa muito incrível. Eu podia ter feito também com a minha tia filipina, que eu tenho mais contato, né?
mas segundo, né, os especialistas sobre essa área, o melhor mesmo é fazer com o homem, né, porque aí você tem o tronco da mãe, né, o tronco genético ali da tua mãe e do teu pai, né, então você consegue ter uma riqueza maior, né, de dados. E sendo da mulher, tem somente o da mãe. Então, foi uma grande riqueza, né, conhecer o meu tio e também fazer esse teste, né, eu fiz pelo Genera. Então, Genera, mais uma vez, fica a dica aí para vocês, né, para que eu possa ir falar, sei lá, tá falando sobre essa história aí no canal de vocês, o quanto que o Genera também tem modificado bastante, né, algumas trajetórias, né, de alguns enredos, roteiros familiares que eu acabei sabendo que, porventura, os testes de ancestralidade mostram um pouco diferente, né? Algumas coisas. Então, estão curiosos para saber sobre o teste de ancestralidade do meu tio filipino? Antes disso, eu queria perguntar para vocês o que vocês acham que tem de mistura lá no teste de ancestralidade do meu tio Irineu? Vocês acham que ele tem alguma mistura com a Europa? Até porque as Filipinas foram ou foi colonizada? Foram. Tá? O país das Filipinas foi colonizado por espanhóis. Por isso que Filipinas, né, foi o nome dado devido a uma homenagem a homenagem a Filipe, né, que foi, acho que um rei daquela época e foi uma homenagem a ele. Acho que foi isso. Não lembro exatamente, mas tá tudo bem. É isso. De qualquer maneira, é uma ligação direta com a Espanha, né, que foi dado esse nome. Então, queria saber o que vocês acham se meu pai, né, se meu tio, teria alguma porcentagem, né, de DNA europeu ou se teria também de algum DNA japonês, né, já que ali as Filipinas é um país asiático, né, do Sudeste Asiático, ali perto da Indonésia, né, abaixo do Japão, se eu não me engano, acima da Austrália, né? Então me conta aí o que vocês acham. Também se tem alguma mistura com a China, porque a China também tem, né, é, uma grande influência ali, né, na construção genética ali da Ásia como um todo. Então, o que vocês acham? Bom, então vamos lá. Depois, se vocês pensarem um pouco mais. Ah, também, vocês acham que tem alguma mistura também com DNA africano? Porque também tem na história, né, essa, esse diálogo, né, ali com os portugueses, né, também. Não, desculpa, não, com os africanos, não. Com os africanos, né, também tem uma história em que inclui a África também como um lugar de miscigenação ali nas Filipinas. Mas vamos lá para o teste de ancestralidade do meu tio Irineu. E aqui eu mostro para vocês o meu tio Irineu. Esse é meu tio Irineu e eu. No ano passado, nas Filipinas, essa foto foi tirada em frente à casa dele. Aí, e esse daí, o que está atrás é como uma van, né, daqui que eles fazem alguns transportes, eu acho, de algumas coisas, não lembro exatamente, mas que foi essa van que me trouxe para encontrar eles. Foi assim, foi sensacional. Eu estava dentro de um condomínio, na casa da onde eu estava hospedado, né, da casa do diretor de uma companhia de dança, que eu estava hospedado. E aí, do nada, apareceu, né? A minha prima falou: Olha, tô chegando. E aí eu entendi, né? Pensei que era um carro normal, mas não. Era essa van com vários parentes meus dentro dessa van. Foi sensacional. Minha tia Tina também, que eu conheci, né, pessoalmente em 2008, né? Numa turnê que eu fiz, que eu trabalhava numa companhia de dança e por acaso fomos dançar em Londres e a minha tia morava perto onde eu fui dançar. Então, eu conheci minha tia lá e ficamos mais próximos. E ela estava dentro dessa van e eu não sabia. Foi assim, cara, o coração, eu parecia que estava dentro de um sonho. Foi sensacional. E esse é meu tio maravilhoso, meu tio lindo aqui, ó.
Meu tio Irineu. Ai, meu Deus, que saudade. E agora vamos lá. O resultado do teste de ancestralidade do meu tio Irineu, segundo o Genera. E aí, vocês que devem estar curiosos, né? Nossa Senhora, ele está falando pra caramba, mas eu vou falar, porque é importante que esses números aí, eles têm histórias. E sabendo que vocês, os curiosos, né? Que é muito importante essa curiosidade, porque vocês estão aqui por conta disso. Eu também coloquei esse teste de ancestralidade do meu tio numa Heritage. Lembrando que tenho aqui um vídeo no meu canal falando sobre método um ou método 2. Eu fiz o método 2 justamente por conta disso, para ampliar mais e mais, né, esse leque de possibilidades, né, de entendimento do meu, eh, dos resultados de ancestralidade da minha família. E esse também fiz com o teste do meu tio Irineu, né? Depois daquela experiência maluca, né, de ter feito somente pelo teste, pelo método um, foi uma titica, né, foi muito ruim. E aí agora aprendi, faço só pelo método 2 e eu não ganho absolutamente nada falando sobre isso, mas é importante para vocês que estão nesse caminho, né, de teste de ancestralidade. E agora vamos para os resultados do meu tio Irineu Garcia. Ai, tio. E aqui está o teste de ancestralidade do meu tio. Olha, vamos lá, como vocês conseguem perceber, tem essa parte azul aqui e que já sugere que ele é somente asiático. Já é um apontamento, já tiramos a ideia de Portugal. Já tiramos a ideia da Europa, como tínhamos pensado sobre a questão da Espanha, né? E África também, porque tem algumas partes das histórias, né, que relacionam também a África, né, como miscigenação nas Filipinas. E vamos descer mais um pouco. Olha, e temos aqui Ásia. Meu tio é 100% asiático. 100% asiático. E 65% filipino. Ou seja, então, a miscigenação que ele fez parte, né, deu para ele 65% de filipino, né, mais Brunei. Mas pelo que tem aqui, ele é mais, é, ele tem mais miscigenação com Brunei do que com as Filipinas em si, né? Ele tem mais de Brunei. Eu conheço pouco Brunei para falar a verdade, tá? Então, e nem sei por que que eles conectam Brunei com Filipinas. É uma boa pergunta, né? Aí, Genera, se vocês estão aqui assistindo esse teste, o porquê que vocês colocam Brunei junto com Filipinas, tá? Eu não sei. E aqui tem, né, o Sudeste Asiático, que é a outra composição, né, da parte do meu tio Irineu, que é 33%. Grande parte vem de Taiwan, e depois vem, né, um pouco das ilhas Sunda, de Laos e da China Dai. É engraçado, porque a China Dai ainda permanece no meu DNA, né? Aqui tem pouco, mas lá ainda, né, olhando para o meu teste de ancestralidade, ainda tem um pouco desse marcador lá, né? Ou seja, então é um marcador bastante forte, né, da China Dai ou da China Han. Ai, confundi. Então, é da China. Tem também uma porcentagem, né, de China no meu teste de ancestralidade, né? Que tem lá, se vocês quiserem também dar uma olhadinha, é bem interessante a parte da miscigenação, até porque comentei, né? Fiz um vídeo recentemente da minha mãe, né? E a surpresa que foi esse teste, meu Deus. Coisas que eu não tinha observado no teste da minha avó e que depois fui perceber no teste da minha mãe. Então, quanto que algumas coisas também
não é que elas estavam escondidas, é porque a gente não tinha percepção, né, necessária para entender algumas coisas, né, que estavam ali na nossa cara, e de repente não víamos. E pronto, esse foi o teste de ancestralidade do meu tio. Mas vamos lá. O porquê que esse teste ele foi revelador para algumas histórias que eu escutei. Para vocês que estão aqui, que entendem mais sobre teste de ancestralidade, sobre essa parte, né, do DNA em si, né, essa parte mais conceitual, vamos lá. A minha família diz que que a família do meu pai, desculpa, a família do meu avô paterno vieram, né? Era uma família rica, possivelmente a família Garcia veio de uma família rica e que veio da Espanha. Percebendo aqui que não temos nenhum traço de DNA europeu aqui, então deduzimos que essa parte europeia seja uma parte muito, muito atrás, né? Ou seja, é como aqui consegue chegar, eu acredito que seja 5 gerações anteriores, então possivelmente essa família veio de 300 anos atrás, né? Ou 400 anos atrás, dependendo, né, da faixa etária, né, das gerações anteriores. Então, possivelmente seja mais atrás esse, essa, essa mistura, né, essa introdução, né, de um antepassado europeu na minha árvore genealógica, né? Então, não sei até que ponto isso seja possível dentro da construção da árvore genealógica, né, nessa informação. E até porque, entendendo sobre essa colonização espanhola, aqui não tem nada, né, dos europeus. Então, para vocês que entendem sobre essa parte, ou a minha família não teve nenhum contato com algum europeu, ou se o seu DNA, né, europeu é, foi sendo reduzido de acordo com as gerações, né, seguintes, né? Então é um mistério que achei interessante de aqui compartilhar com vocês. Bom, pessoal, então é isso. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários, tá? E o que vocês acharam, né, dessa loucura de eu ir para as Filipinas e ter levado esse teste de ancestralidade para fazer, né, com meu tio filipino? O que vocês acharam dessa essa doideira? E se fez sentido também para vocês, se também realmente, né, o que eu trouxe como questão, né, de entendendo a parte de colonização espanhola e vendo o teste de ancestralidade do meu tio, né, que ele é 100% asiático, né, segundo o Genera. Pode ser, né, que numa Heritage seja diferente, que eu vou também aqui compartilhar com vocês. Mas sabendo disso, né, o quanto é, dá para se entender um pouco mais até do histórico, né, das Filipinas, né, sendo que a colonização foi espanhola, né, europeia, e no DNA do meu tio não tem nenhum resquício, né, de uma etnia europeia. Então, pessoal, é isso. Sou muito grato por vocês estarem aqui, também estarem escutando. Se você está aqui até o final, é porque de fato você é uma pessoa que é desbravadora aí, né, das histórias da sua família, porque aqui, como eu falei, não é só números. Existe história por detrás dessas porcentagens, por detrás desses números e principalmente, né, existe aí muito amor envolvido, porque quando a gente começa a descobrir e saber um pouco mais sobre nossa família, a gente descobre também o quanto de amor também foi inserido em cada geração, porque as pessoas muitas vezes vão seguindo, né, seu coração, vão seguindo suas emoções, vão seguindo o que realmente faz sentido para elas. Então, eu estou aqui falando com vocês porque justamente meu pai escutou o coração dele e veio para o Brasil, né, e conheceu a minha mãe e fez toda a doideira,
que um dia eu vou contar para vocês como que meu pai, ele continuou aqui no Brasil, né, depois que conheceu a minha mãe. E toda a história familiar, né, que foi isso, né, é isso. Então, infelizmente, o meu tio não está aqui entre nós, né, depois desse teste de ancestralidade, né, e, também é uma forma de homenagear meu tio Irineu, que agora está lá com meu pai, está podendo trocar ideia, podendo conversar um pouco mais sobre tudo que aconteceu também quando eu fui lá conhecê-lo, né, e também o do quanto eu pude ser carinhoso, poder mostrar um pouco do amor, né, que estava aqui guardadinho, de poder transbordar para ele a saudade do meu pai, né, e também agora que ele não está mais entre nós e podendo também, de certa maneira, compartilhar com vocês, né, essa loucura que foi levar esse teste para as Filipinas e saber um pouco mais sobre minha família e agora compartilhando com vocês. Então é isso, pessoal. Um beijo, até os próximos vídeos e também eu vou estar em breve fazendo aí é, as postagens, né, do vlog das experiências que eu tive nas Filipinas no ano passado. Não consegui fazer porque, de fato, mexer com a ancestralidade, conhecer minha família, mexeu muito comigo, me deixou muito introspectivo. E aí estou aos pouquinhos tomando coragem e força novamente para ter acesso, né, para mexer nesses arquivos, porque foram momentos muito especiais na minha vida, momentos muito inesquecíveis, momentos muito inesquecível, acho que é isso. Beijo, pessoal. Gratidão. Até os próximos vídeos. Beijo. Salamapo.